Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal mais flopado do Brasil, para falarmos sobre um tema mais desconhecido ainda, que é a síndrome do personagem sem braço. Sim, eu que inventei isso, porque sinceramente eu já estava pensando nesse tema há muito tempo. Acho que faz uns 4 meses que eu tive essa ideia e nunca coloquei no papel, pois já vi um padrão nos animes de personagens que perdem seus braços e amadurecem com o tempo, ou simplesmente se sacrificam pro bem maior. E só agora eu tive a vontade de escrever esse roteiro porque... sei lá por quê, pra falar a verdade. Afinal, é um tema interessante na minha perspectiva e nunca vi ninguém falando sobre. Até porque ninguém nunca ouviu falar, né? Decidi fazer esse vídeo pra dar minha visão sobre por que existem tantos personagens semelhantes que perderam seus braços e como eles conseguiram ser ao mesmo tempo extremamente únicos nas suas respectivas obras. Mas antes da gente ir pro vídeo eu só queria dar um recado, o canal tá um bom tempo sem vídeos, esses períodos sempre aparecem de uma maneira ou de outra, e se você também é criador de conteúdo, desenhista ou algo do tipo, com certeza está familiarizado com bloqueios criativos. Mas se você também é youtuber, tu sabe que o algoritmo tem um compromisso contigo, e se você parar de postar por um pouquinho de tempo, que seja, ele já te abandona e não recomenda mais. Sendo assim, peço humildemente para que comente alguma coisa que você gostou do vídeo aí nos comentários. E se quiser, o que vai ajudar mais ainda, hype o vídeo pra gente tentar chegar na terceira vez no top 1. E caso goste desse estilo de vídeo, considere se inscrever, porque ajuda demais o canal. Estamos na meta de bater 30 mil esse ano. Dito isso, bora pro vídeo. Erwin, Shanks, Gohan, Edward Elric, Guts, Vash, Jet Black, o que todos esses personagens têm em comum? Aposto que você já sabe que todos eles perderam seus braços de alguma maneira ou de outra, na batalha ou na luta. Ou até mesmo se sacrificando, no anseio de salvar alguém. Mas o que tem de tão fascinante nisso, você me pergunta? Bom, pra mim é o fato de que todos eles decidiram sacrificar-se por algo maior. De alguma forma ou de outra, ou simplesmente passaram por algum trauma que ficou marcado em seus corpos. Literalmente. Esses personagens são únicos em suas obras porque eles definiram prioridades, cuidar de quem eles amam ou até mesmo salvar alguém que acreditam que merece viver. Muitas vezes em detrimento de si mesmos. O que me faz gostar de personagens como Gohan e Erwin é que nenhum deles queria perder o braço, isso é óbvio. Mas ao se disponibilizarem a lutar, pelejar por aquilo que acreditam ser certo, eles já estavam dispostos a sofrer as consequências da batalha. E mesmo sabendo que poderiam sair de lá ou arrastados ou mortos, não pestanejaram. Nenhum deles é ingênuo bastante para acreditar que sairiam sem sequelas, claro. Pelo contrário, esses dois personagens foram lutar, mas sem saber se voltariam com vida. Tudo por algo chamado compromisso. Eu não chamaria isso de coragem, pois, embora sejam sim corajosos, fizeram isso por terem assumido um compromisso com as pessoas que queriam salvar. E vemos em personagens como Erwin que pouco importa perder um braço ou uma perna, se o motivo pelo qual você luta for mais nobre e maior do que o preço de um membro decepado. No campo de batalha todos tinham que ter prioridade. Eu gosto muito que o Erwin tem uma grande relação com a palavra sacrifício. Ele sabe que se for por um motivo maior que ele, dane-se se sua vida será perdida no processo. A gente vê isso na marcha para a morte contra o Titã Bestial. Erwin é aquele tipo de cara que se ele falar qualquer coisa, você faz, porque ele bota confiança no que ele diz. E você sabe que tudo que ele fala é pra valer. Ele é um exemplo de altruísmo, confiança e amor aos seus aliados. Mas é claro, existem vários outros personagens como esses, que sacrificam alguma parte de si pra salvar alguém. O ponto principal onde a história do Luffy muda pra sempre foi em um desses momentos. Quando Shanks sacrifica seu braço, como o mesmo diz, uma aposta no futuro. Pro personagem não foi somente um sacrifício, mas uma maneira simbólica e física de se lembrar do compromisso que ele assumiu com o pequeno Luffy. Claro, o Shanks não perdeu o braço de propósito, embora isso possa ser debatido pois ele derrotaria aquele deus do mar facilmente. Mas se formos só levar em consideração essas teorias, nós perdemos todo o peso e a carga emocional daquela cena, que pra ser sincero, é uma das mais lindas de One Piece. E graças ao que aconteceu, o Luffy agora se encontra em dívida eterna com o Ruivo, embora o Shanks provavelmente não fez isso pra receber algo em troca. E a carga emocional é um dos motivos pelos quais eu acredito que existam tantos personagens como esses. Afinal, todos nós admiramos alguém que se sacrifica para um bem maior. E se formos falar de carga emocional, impossível não citar o Gohan. Gohan, por exemplo, não somente teve que lidar com a perda de um braço, mas com o peso de ser o único protetor da Terra. E no fim, lidar com a dor de não poder salvá-los dos androides. Me diz se isso não é profundo, irmão. Na minha opinião, a timeline original do futuro é uma das mais trágicas dos animes. E o Trunks é um dos personagens que mais sofreu. Além de perder seu melhor amigo, seu mundo foi devastado. Mas o Gohan sempre apareceu com um ideal de que, ainda que eu perca um braço, continuarei lutando. E ainda que eu perca minha vida, alguém lutará por mim.
Mas mesmo que esse tipo de personagem seja único, a gente encontra muito em outros animes e mangás. Enquanto Erwin, Shanks e Gohan sacrificaram por um propósito maior, Guts e Edward representam outro tipo de sacrifício, na minha opinião. Aquele que é imposto a eles pelo destino, levando-os a transformar suas perdas em força. E uma grande semelhança entre esses dois é que eles não somente não têm um braço, mas têm braços mecânicos no lugar. No caso do Edward é um pouco diferente por possuir uma perna mecânica também, mas não convém ao caso por ser literalmente a mesma coisa no contexto que estamos discutindo. Eu gosto como a implementação dos braços mecânicos aumenta muito mais a dinâmica das batalhas, como por exemplo, o Edward utilizando da alquimia nas próteses, o que pode abrir um leque de possibilidades, e no anime shounen, personagens com várias habilidades são mais cativantes para o público, pois nos cabe aquele sentimento de expectativa e das genialidades que podem ser utilizadas no campo de batalha. Embora eu esteja falando bastante do Edward, o All também se encaixa nesse tópico, mas decidi deixá-lo mais de lado por ser um caso mais complexo. Mas por exemplo, na primeira aparição do Guts, o Miura já nos mostra com que tipo de personagem estamos lidando. Ele é explosivo e estratégico, duas coisas que podem ser consideradas opostas, mas são refletidas nas suas habilidades. Guts tem diversos armamentos à sua disposição, o que nas batalhas pode ser extremamente útil, e no contexto de Berserk, ter somente um braço e uma espada que pesa 115 kg pode ser extremamente difícil, mesmo que consiga segurá-la com uma mão só. No caso desses dois, a perda dos membros representa mais do que um simples sacrifício. É uma marca permanente do que perderam, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Afinal, eles sabiam dos riscos, embora tudo fosse contra o que pensavam. Edward sabia que era perigoso, mas decidiu fazer mesmo assim, e sabia que se ele não fizesse nada, seu irmão seria perdido num vazio eterno. E Guts sabia que se ele não fizesse nada, sua amada ainda seria mais violada, embora não adiantasse muita coisa. Por isso eu acredito que o sacrifício dos membros representa algo muito poderoso nesse tipo de obra, porque apesar de terem seus braços dissipados, aquilo será para sempre uma memória do que realmente perderam naquele momento. No caso de Edward, aquilo se trata de uma lembrança do pacto que fez para salvar sua mãe e seu irmão, e que não deu muito certo, fazendo sempre se lembrar de que existe uma troca equivalente para tudo na vida. Então a falta de uma perna e de um braço sempre irá fazê-lo lembrar de como suas ações têm consequências, assim como a mensagem de seu relógio de alquimista federal. E assim como seu braço representa o pacto de sangue que ele fez com seu irmão para salvá-lo, sacrificando-se para lhe dar um novo corpo. Uma coisa que foi utilizada de forma magnífica foi o simbolismo por trás, que eu já tenho falado tanto que ocorre no fim da última luta. E se você não quiser receber spoiler, pule pra esse momento do vídeo. Sério, eu recomendo muito que pule caso não tenha assistido, porque é algo extraordinário, eu não quero estragar a sua experiência. Na luta contra o pai, Al se sacrifica para salvar o seu irmão, o fazendo receber um novo braço. Ali é como se a autora quisesse nos mostrar que o passado já não o atormentava mais. E embora ele não possa esquecer daquilo, ele sempre lembrará de uma forma diferente, pois sabe que agora um novo futuro o aguarda. E a reconstituição de seu braço representa sua nova era e o sacrifício de seu irmão para consigo, pois Al se sentiu em dívida com o Edward e pagou da maneira mais linda possível. No caso do Guts já temos uma história mais melancólica. Além de ter a amputação como uma memória de um momento traumático, aquilo também pode representar como parte de sua alma e seu corpo, ainda assim foram sacrificados pelo Griffith. Guts poderia sair ileso de lá, mas acredito que não faria sentido para a obra, pois a casca perdeu metade de quem ela era, ela havia se tornado vazia, e o Guts, apesar de ainda ser o mesmo de uma forma ou de outra, tinha perdido uma parte de si no eclipse. E o braço decepado é uma maneira de representar isso simbólica e fisicamente. Embora eu goste muito do conceito de personagens com braços mecânicos, ou só sem braço mesmo, se não for usado de maneira correta e meticulosa pode acabar ficando esquisito. Mas quando usado de forma bem feita, acaba trazendo cenas incríveis e trazendo um visual muito característico para os personagens. Como por exemplo o Vashti Trigon. Embora eu ainda não tinha tido a chance de ver o anime, eu reconheço que o visual do protagonista é algo muito único. O design de personagem não pode ser negligenciado em uma obra, e acredito que esse também seja um dos motivos por quais personagens como Jet Black de Cowboy Bebop tenham braços mecânicos. Os personagens de Cowboy Bebop não têm um design tão absurdo ao nível de Jojo, mas também não tem um design tão seco e batido que possa passar despercebido. A escolha de colocar um braço mecânico no Jet pode ser também para deixar mais característico. Afinal, existem várias maneiras de representar um trauma fisicamente. Pode-se tirar uma perna, um olho ou uma mão, mas o braço sempre vai parecer mais impactante, por algum motivo que eu não sei dizer. A gente tem vários exemplos, como por exemplo até o próprio Eustace Kid de One Piece. O Oda mudou muito o design de personagens após o time skip, e da pior geração, o melhor de todos na minha opinião foi o Kid. Sério, aquele braço combinado com a fruta do magnetismo é algo extremamente criativo. Eu acredito que o Oda não tirou por um motivo tão profundo, mas sim por uma escolha de design.
O Kid perdeu seu braço, mas tem poder para construir um novo, muito mais poderoso, que o ajudará nas batalhas e que proporcionará lutas incríveis e uma variedade quase infinita de habilidades criativas. Por isso eu acho que a implementação de braços mecânicos em personagens é algo tão incrível, porque apesar de ser algo profundo e representar na maioria das vezes um trauma ou sacrifício, eles também são legais pra caramba. Mas enfim, esse foi meu take sobre personagens sem braço e personagens que usam próteses. São temas que, se explorados de boa forma, podem trazer muita profundidade para as obras. Eu sinceramente nunca vi ninguém falando sobre no YouTube. E mais uma vez, se você assistiu até aqui, considere se inscrever e curtir. E caso queira ajudar ainda mais o canal a crescer, clique no botão hypar aí em seu celular e comente a parte que você mais gostou do vídeo. Se concorda comigo ou se discorda, e fique livre para fazer críticas, afinal, ninguém cresce sem críticas. O que eu posso melhorar, o que tá ruim, o áudio, a edição, vão me dando feedback. Tudo isso ajuda demais, vocês não estão ligados. Obrigado por assistir até aqui. E só mais uma coisa, não se atreva a se tornar um vazio.